Hi everyone. Oops. So sorry, desculpa, eu me empolguei. Vamos à chamada certa? Olá, galera, eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver. Isso é porque eu estou diante de uma colega de profissão. Mariana Barbieri é uma professora de inglês. Nós vamos falar sobre mercado de trabalho, estudo e a importância de você saber a língua inglesa, uma vez que você quer morar aqui em Portugal ou que você queira morar, de repente, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, ou ainda em um país terceiro que não fale o inglês. See you then! Vamos ver! Mariana Barbieri, é um prazer te receber aqui no canal Vamos Ver. E responsabilidade! Porque, né, participar do canal de Cristina Maia com tanta visibilidade e credibilidade, olha, acho que eu nem vou dormir hoje. Quem está assistindo uma entrevista com a temática do ensino de inglês é porque tem interesse. Então, espero realmente que a gente consiga trazer informações úteis para o pessoal. Você pode, então, Mariana, fazer uma autoapresentação? Eu sou a Mariana, eu sou professora de inglês desde muito cedo, sou graduada numa das principais instituições do Rio de Janeiro. Acho que a Cristina estudou no mesmo lugar que eu, pois não? Não. Você é da UERJ, né? Não, eu sou da UFRJ. Da UFRJ. Você fez pós-graduação na PUC, não? Não, eu fiz pós-graduação na UF. Em algum lugar já se esbarrou lá pelo Rio de Janeiro. Ah, com certeza, né? Porque dentro daquele ambiente ali não tem como fugir muito, né? Sou graduada, tenho uma pós-graduação na área e um mestrado também na área. Trabalhei nos principais cursos de inglês do Rio de Janeiro e é isso. Okay. Mariana, já vou para a primeira pergunta, que vamos focar agora na questão do mercado de trabalho aqui em Portugal. Muitos brasileiros procuram a questão de restauração, que é a área de restaurante, e quando você pensa em trabalhar, seja em restaurante, seja em parte de hotelaria, você lida com muitos estrangeiros, né? de línguas diversas. Como o empregado deve se preparar para essa questão do mercado de trabalho aqui em Portugal? Então, assim, a Cristina disse tudo, né? Num ambiente de restaurante, de restauração, como aqueles dizem, hotelaria e vários outros, em que a gente tem contato com um público muito grandioso, e tendo em vista também que Portugal vive muito de turismo, nós temos uma invasão, né? Assim, muitas pessoas vindo ao país. É primordial que esse brasileiro consiga falar inglês para que atenda, né, e seja absorvido pelos empregadores dessas áreas. Agora, como é que uma pessoa se prepara? Bom, a pessoa precisa se preparar aprendendo a falar inglês. E daí, às vezes, eu sempre gosto de ressaltar isso, porque às vezes as pessoas só de pensar, nossa, eu tenho que aprender a falar inglês, mas são 5 anos, 6 dias e 3 noites para conseguir ficar fluente. E aí, o que eu gosto sempre de ressaltar e de fazer com que as pessoas pensem um pouco é o seguinte: olha, se você vai trabalhar na área de restauração, por exemplo, você não precisa falar inglês como âncora do Jornal Nacional. Você vai procurar aprender inglês dentro daquele contexto que é o que vai funcionar para você. Porque assim é uma forma de você otimizar o seu trabalho, você conseguir a sua aprendizagem, você conseguir ser absorvido mais rapidamente pelo mercado de trabalho do que você, às vezes, começar estudando sem um objetivo definido. Então, é importante você saber para que você quer saber inglês, qual vai ser o tipo de vocabulário, isso tudo, pessoal, é pesquisa, né? Não tem jeito, né? É sentar, é procurar estudar e se organizar, e você vai começar a aprender naquele contexto. Ah, eu adorei estudar inglês, estou arrasando, estou falando com os estrangeiros, estou indo super bem. Ótimo, continue estudando inglês. Nossa, eu estou super atarefado, não estou dando conta, estou trabalhando muito. Então, você tenta aprender o mínimo possível, mas o suficiente para que você consiga ser absorvido. Eu acho que, de início, dizer só que precisa aprender a falar inglês, isso já todo mundo sabe, né? O que eu queria trazer para vocês é a reflexão do o quanto você precisa do inglês, quanto você precisa saber. É o que a gente chama, Mariana, de inglês instrumental, né? Exato. Cada um tem uma finalidade. Eu quero estudar modas. Olha, eu quero ser um cantor de rock.
olha, eu quero aprender porque arrumar um emprego bom. Então, cada um ali tem uma finalidade. E você, enquanto professor, né, enquanto facilitador da língua inglesa, como é que você vai fazer isso aí numa sala com 20? Né? Essa questão é bem interessante. Em Portugal, conforme foi dito anteriormente, é um país que também tem um turismo muito acentuado, portanto, há muitos estrangeiros, e também a própria possibilidade do indivíduo, eventualmente, passear por aqui pela Europa, né? Algumas pessoas começam em Portugal, vão para outros países, ou você, às vezes, está em Portugal e pode ser promovido para uma outra base da empresa em que você está. Portanto, eu não vejo motivo para não aprender inglês. Eu acho que é fundamental. E, de novo, como você, né, eu sou uma apaixonada pela língua inglesa, então fica difícil dizer que não para mim, nesse aspecto da língua, né? Não indo muito longe, nós temos aqui uma região ao sul de Portugal, que é o Algarve. Não sei se vocês que estão assistindo já tiveram oportunidade de conhecer, mas lá os billboards, ou seja, os outdoor, né, que a gente chama outdoor, são billboard, são em inglês, estão em língua inglesa. Por exemplo, se você quer alugar uma casa, ou então se você quer comprar um imóvel, os anúncios estarão, isso é muito frequente, tá? Em língua inglesa. Então, assim, estamos falando de um território dentro de Portugal que encontra-se muitas pessoas do Reino Unido, da França. Então, por essa questão da língua inglesa ser uma língua universal, o inglês, a língua inglesa é uma língua internacional, para a pessoa vai para o Algarve trabalhar, ele vai ter que ter algum conhecimento, seja básico ou intermediário, para trabalhar lá. A questão é, se você não usar, aquilo é dinheiro e energia jogados fora. Exato. Sim, só pegando o gancho, né, do que você falou lá no Algarve, né, a questão do imobiliário e das placas e tudo mais. A gente sempre tem que ter em mente o seguinte, pessoal, língua, qualquer que seja, é comunicação. O que é a comunicação? É a necessidade de troca entre um indivíduo e o outro. Portanto, se as pessoas, digamos que eu tenha um imóvel no Algarve e eu quero arrendar o meu imóvel, eu preciso comunicar a minha necessidade e a disponibilidade do meu imóvel. E daí, se eu quero comunicar, eu penso o seguinte: quem é que potencialmente tem interesse em arrendar o meu imóvel? É algum estrangeiro? Portanto, eu vou colocar em inglês porque eu quero atingir aquela pessoa. O inglês, ou o italiano, o francês, enfim, qualquer língua, seja o português, o chinês, a intenção sempre é na troca. E aí a pergunta que fica é: com quem você vai trocar? Você quer se comunicar com quem? Qual é o público que você quer atingir? Você vai trabalhar na restauração? Você imagina que você vai falar com quem? Com estrangeiros? Então, você precisa do inglês. Esse é que é o ponto que, às vezes, as pessoas perdem, né? Assim, e é uma coisa tão básica, a comunicação é só uma troca. Você escolhe com quem você vai trocar e opta pelo canal que vai ser o mais favorável. Seja, sei lá, mímica, pode ser linguagem de sinais, tudo depende. Com quem que você vai trocar? Com quem você vai se comunicar, né? Hoje em dia, se você vai até um aplicativo de aluguel temporário, né, de alojamento, se você tem um imóvel, tem uma casa na praia, pode ser no Brasil mesmo, uma região linda, vamos dizer assim, Búzios, aí eu vou colocar o meu anúncio em português. De repente, por ser uma região tão atrativa internacionalmente, muitas pessoas de fora do Brasil não falam o português. Então, abrindo aí o leque de possibilidades para você ter o seu imóvel alugado temporariamente, nada melhor do que, de repente, colocar um anúncio em inglês. Isso é só um exemplo, tá? Que veio aqui à minha cabeça agora. Você colocaria em inglês, aí você teria várias vertentes, várias possibilidades de alugar o seu imóvel de forma mais rápida. Exatamente. E ainda fazendo o adendo ao que você falou, que foi super interessante, Cristina, é a questão de não só necessariamente o anúncio,
Mas aquela pessoa que vai de encontro ao anúncio e, eventualmente, vai entrar em contato, né, com a pessoa que detém o imóvel, às vezes as pessoas se sentem mais confortáveis em arrendar ou alugar um determinado imóvel com aquele que fala a língua, porque a sensação é assim, se der um problema, eu consigo me comunicar com aquela pessoa. Então, às vezes, a linguagem aproxima. Sites de emprego exigem inglês, francês, espanhol? Quando a gente entra, né, nos sites de emprego daqui de Portugal, eu usei por algum tempo o Net Empregos, até para conhecer, né, como é que eram as exigências e tudo mais. O inglês é sempre, né? E eu percebo também que eles pedem bastante o francês e o inglês. Perdão, o francês e o espanhol. Eu diria, assim, que a primeira acaba por ser o inglês é sempre o básico, e muitas vezes eles, além do inglês, eles ainda pedem o francês, o espanhol e o alemão. Eu não confesso que eu não lembro de ter visto, por exemplo, o pedido de italiano, mas assim, sempre nessa ordem: inglês, francês, espanhol e depois o alemão. Nas escolas, até o fim do ensino secundário, por exemplo, o inglês é língua obrigatória. Mas, além da língua obrigatória, há, em vários cursos, uma outra língua, uma segunda língua ainda, aliás, uma terceira, né? Porque a primeira é a portuguesa, a segunda inglês, a terceira, pronto, ainda vem uma terceira língua. Então, na escola em que a minha filha, por exemplo, estuda, há um curso de humanas que tem, por exemplo, mandarim, além do inglês obrigatório. Só que na educação nacional pública, o inglês é obrigatório até o fim do ensino médio ou secundário. Mas o que eu observo também é que, eventualmente, como a escola é pública, às vezes acontece vacância de professor. E isso é uma coisa que pode acontecer em qualquer lugar, né, que tenha um serviço público, porque a gente sabe que, às vezes, para colocar um professor no lugar, não é um processo simples de contratação, né? É preciso abrir concurso, é preciso ter toda aquela dinâmica. Então, às vezes, crianças mais novinhas, que estão na segunda série, por exemplo, primária, supostamente eram para estar aprendendo inglês, mas ainda não estão, porque, por exemplo, não tem a vacância, não tem a vaga de professor de inglês preenchida. Então, eu sei que essas situações ocorrem. No Brasil, nós temos as famosas escolas de inglês, ou então, popularmente conhecidos como os cursos de inglês. Dezenas e dezenas de metodologias e propostas para você aprender o idioma inglês. Aqui em Portugal não existe, quer dizer, existe, até inclusive para você fazer provas de proficiência na língua inglesa, existe o cursinho e tal, mas não como no Brasil. Exatamente, assim, aqui eles não dizem curso de inglês, né? Eles, de um modo geral, eles tratam como instituto de línguas. Esses institutos de línguas existem, né, por dois motivos. O primeiro, o motivo que a Cristina falou, de preparo, né, para provas internacionais, etc. Muitas vezes, pais ou alunos que têm algum tipo de deficiência na escola, por conta de uma vaga de professor que está vazia, então eles não estão tendo inglês naquele ano. Então, tem esse tipo de situação, né? O ensino de inglês aqui em Portugal, pelo que eu percebo do material da minha filha, dos alunos que eu tenho, é um ensino de inglês muito bom, né? Assim, eles realmente não ficam eternamente no verbo to be, eles têm, assim, uma gramática consistente, eles têm apresentações orais na escola, eles lidam com textos consistentes, não é aquele texto vovó viu a uva. Então, assim, sim, eles têm o desenvolvimento da competência linguística, assim, muito bem feito. Agora, é claro, aluno é aluno em qualquer lugar, né? Às vezes, calha da pessoa não está com vontade, ou não tem a maturidade, ou não gosta do idioma, enfim, tudo aquilo acontece. E aí, quando acontece, as pessoas acabam por precisar do inglês, porque ele sempre acaba se fazendo necessário, e aí vão para os cursos, né, para tentar reaver esse prejuízo, né, de não ter conseguido aprender na escola. Mas, justamente porque isso atende a poucas pessoas, né? É uma minoria, de um modo geral, a educação de língua inglesa portuguesa dá conta da demanda, a gente não tem a profusão de institutos de línguas como a gente tem no Brasil, né? Que é um comércio, né? Você tem diversas metodologias, né? Isso acaba por ser um diferencial nosso,
porque o professor de inglês no Brasil, e aí agora eu vou falar, né, do meu contexto, do Rio de Janeiro, a gente precisa se especializar, cada curso que a gente entra tem uma metodologia própria, e a gente precisa aprender aquela metodologia, porque é igual ao McDonald's, né? Assim, você estuda aqui, é para ter o tratamento assim, você estuda acolá, então você vai precisar dar aula de uma outra forma. Então, nós, professores, precisamos fazer aquelas reciclagens e aprender aquelas metodologias todas. Quando a gente chega em Portugal, eu cheguei a trabalhar num curso de inglês aqui em Portugal, e durante a entrevista de emprego eu perguntei, mas então qual é o método? Qual é a metodologia? Porque eu estou acostumada, né, assim, naquele contexto de Rio de Janeiro, mas qual é o método? É behaviorismo? É communicative approach? O que vai ser? Você faz o que você quiser. Como assim eu faço o que eu quiser? Porque eles não têm, eles não têm, é muita coisa, mas pronto. No curso de inglês daqui, do meu distrito, de Leiria, né? Assim, vamos enquadrar melhor as coisas. Eles não tinham, eles simplesmente confiam que a pessoa é formada, sabe o que está fazendo e que ela vai dar aula e pronto. Ela pega aí o material que você quiser e faz. Diferente do Brasil, né? Porque no Brasil, como isso também é um comércio, a gente precisa fazer o diferencial, né? Olha, nesse curso de inglês aqui você vai aprender cantando, nesse aqui você vai aprender inglês assoviando, né? Então, cada um tem uma perspectiva. Que legal. Agora, muitas pessoas devem estar pensando assim, Mariana, eu vou trabalhar em Portugal, para que eu vou querer saber inglês? O que elas estão falando ali não faz sentido. Gente, faz sentido. Quando a gente estava falando lá da primeira questão que a gente abordou, se você é brasileiro, quer vir para cá para trabalhar e você não tem o seu inglês, claro que você vai concorrer com aqueles que têm. E aqueles que têm já aprenderam desde novinhos. Então, aquela coisa de praticar mesmo, né? Então, você, pelo menos aí, você tenha o inglês, né? O básico e vá aperfeiçoando. Eu trabalhei por algum tempo na Prefeitura do Rio de Janeiro e eu fiz parte de um projeto que foi quando eles entraram com o ensino de língua inglesa, com foco em oralidade, para crianças do 1º ao 5º ano. Do ensino primário, por conta das Olimpíadas e tudo bem, e tudo mais. Então, observem que, teoricamente, eles eram novinhos, eles estavam aprendendo desde novinhos, mas a questão, que eu não vou agora entrar num mérito tão profundo, primeiro, porque eu não estou na sala de aula escolar de Portugal, o que eu vejo é o material da minha filha, e eu também não tenho experiência com o trabalho do ensino médio no Brasil, tá? Num contexto de colégio público. Mas o que eu observo é o seguinte, de alguma forma, ambas escolas públicas dão uma continuidade diferente no ensino de língua inglesa. Tanto é que eu conheci pouquíssimos alunos, talvez 2 ou 3, que concluíram uma escola estadual ou municipal, falando inglês fluentemente, e conheço vários portugueses que concluíram o ensino secundário aqui em Portugal falando inglês fluentemente. Então, assim, alguma coisa acontece no meu coração que as escolas estaduais e municipais brasileiras não conseguem formar tão bem, em termos de competência linguística, os alunos quanto as escolas portuguesas. Isso é um fato. Um exemplo que eu trouxe para a Cristina, até tendo em base uma aluna minha, é que muitas vezes a gente não se imagina aprendendo um idioma. E aí eu vou falar aqui nesse caso da aluna e vocês pensem se isso pode aplicar a algum de vocês. Essa minha aluna é uma dona de casa e o marido dela trabalha numa multinacional e eles foram removidos, saíram do Brasil e foram para Angola. A Angola fala português também. Então, em tese, vocês vão me dizer, tá, mas o que a Mariana agora vai dizer que tem que falar inglês na Angola? Tudo bem, o rapaz que trabalha na multinacional precisa. Mas e a esposa dele faz o quê? A esposa dele é uma dona de casa. E ela está fazendo aula de inglês porque ela precisa desesperadamente. E aí eu vos pergunto, por quê? Eu vou dizer, acontece que lá nessa empresa onde ele trabalha, uma vez que é uma multinacional, muitas pessoas de diferentes países acabam por ir trabalhar nesse momento na Angola, estão indo lá ficar na Angola esse tempo. Então, aquilo ali, como eu brinco, é uma torre de Babel, tem gente de todo lado. E essa minha aluna acaba por se ver isolada socialmente, porque quando eles vão fazer algum tipo de social, vão se divertir, vão fazer um churrasquinho, etc., os amigos do marido são todos pessoas de outros países.
E aí, a língua que eles falam até na social é inglês. Ela, como não fala inglês, agora já está falando, mas ela, como até então não falava inglês, ela acabava por ficar isolada, porque ela não tinha com quem se comunicar dentro do ciclo dela. Ela não conheceu muitos angolanos, porque ela fica muito naquela comunidade, dentro de um condomínio do pessoal que trabalha naquela multinacional, então eles estão num ciclo muito fechado, e ainda por cima de tudo, a língua que eles falam é o inglês. Então, até num contexto em que você, que eventualmente não trabalha, mas se tem um marido, tem uma esposa que podem ter esse salto, essa mobilidade dentro da empresa, novamente, é importante estar preparado. Os filhos dela estudam num colégio internacional americano. E aí, como é que ela ajuda essas crianças no dever de casa? São crianças pequenas. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa estar sempre preparado. Eu tenho um caso muito semelhante quando eu morei lá em Miami, nomeadamente em Coral Gables. Você sabe que ali na Flórida, o que tem de falante de língua espanhola não está no gibi. Se calhar, até mais falantes de língua espanhola, independente da nacionalidade, do que o próprio falante de língua inglesa. Apesar de que muitos são bilíngues, né? Já nascem falando espanhol em casa, aprendendo inglês na escola, mas sabem falar as duas línguas fluentemente. Então, eu conheci essa pessoa quando eu estava estudando lá, e aconteceu justamente esse caso que você falou. Infelizmente, eles voltaram para o Brasil, porque ela não aguentou, ela tinha muita dificuldade em aprender inglês, tinha uma filha pequena que também levava todos os dias trabalho de casa para fazer, e ela não podia ajudar a filha porque ela não tinha fluência, ela não sabia direito, ela estava engatinhando ainda para aprender o inglês. E a filha já estava ali com 6, 7 aninhos, sabendo bastante coisa. E o marido trabalhava offshore, ficava 15 dias fora de casa, e quando voltava, aí ele tinha que chegar junto com aquelas questões todas, né? Então, ela preferiu voltar. E quando a gente está num país para aprender aquele idioma, o seu próprio professor já fala, olha, e eles me viam, né, morena, assim, vou falar espanhol. Por que que todo mundo fala espanhol? Ela não é americana? Então, eles começavam a falar espanhol comigo e o meu professor falava, olha, não, você tem que responder em inglês. Você veio para cá para quê? Para falar espanhol ou para falar inglês? Para aperfeiçoar o seu idioma, você tem que fazer a comunicação e insistir. Ela fazia justamente o contrário. Quando eles começavam a falar espanhol com ela, ela dava aquele portunhol e nunca aprendia o tal do inglês. Às vezes os alunos acham que professor de inglês cai da espaçonave, né? Assim, nós somos seres de outro mundo que não compreendemos as dificuldades. Então, deixa eu trazer aqui, assim, é claro que eu compreendo, no caso da sua conhecida, né? Que estava num país e as pessoas começavam a falar espanhol e ela acabava por tentar o portunhol. Porque sair da zona de conforto assim, é muito chato, gente. E eu compreendo, porque muitas vezes eu vou fazer sempre, eu gosto de fazer esse paralelo, porque aí vocês conseguem perceber que eu estou entendendo o drama de vocês. Vocês já viram quando a gente está assim um pouquinho mais gordinho e vai para a academia? Então, sou eu. Assim, eu me sinto um ET ali na academia. Eu sou aquele tipo de pessoa que quer fazer dieta para ir para a academia, quer malhar para ir para a academia, para não chegar tão mal. Então, da mesma forma que isso acontece naquele contexto da academia, por quê? Eu já estou com uma certa idade, eu não quero pagar mico, eu não quero fazer feio, eu quero manter a minha reputação, a minha face frente aos demais. Então, isso acontece comigo num contexto de academia, que é um contexto em que eu não estou confortável. Então, eu compreendo que, eventualmente, a pessoa que já tem uma reputação, às vezes são pessoas que, né, têm profissões respeitadas, ou são pais de família, mães de família, já têm uma reputação, não quer chegar lá para ficar lá no verbo to be. Mas é importante, gente. Assim, se eu disser para vocês que faz sentido fazer dieta para ir para o nutricionista? Não, tem que ir para o nutricionista para começar a fazer dieta. Então, vem estudar inglês e começa, vai o beabá, o verbo to be e tudo mais. Sai dessa zona de conforto. Né? Assim, é desagradável, mas é fundamental. Essas perguntinhas, né? Como, quando... Como aprender o inglês? O que a Mariana Barbieri pode dar de dicas? Como aprender inglês? Isso aí é aquela pergunta de $1 milhão, né? Porque não tem uma regra, né? Se tivesse, ela já estava sendo aplicada
no mundo inteiro, do mesmo jeito, e estava todo mundo bonitinho falando inglês, né? Então, assim, o que interfere no aprendizado do inglês? É motivação e prazo, minha gente, não tem jeito, né? Assim, a pessoa precisa estar motivada e precisa ter prazo, porque não tendo nenhum nem outro, e se a pessoa também não tiver interesse, pronto, aí fica complicado. Mas é claro que há formas que podem te ajudar, né, a falar inglês mais rapidamente. A forma mais fácil, né? Assim, quando eu digo mais fácil, a forma mais popular, pronto, melhor dizendo, são os cursos de inglês, os professores particulares, né? Porque eles já estão ali dentro de um contexto que vão potencializar e vão agilizar o teu processo. Agora, se você eventualmente não consegue, não tem disponibilidade, não está com recurso financeiro para isso, eu tenho alunos que chegaram para mim e que já chegaram fluentes, e aí eu perguntei, mas onde você estudou inglês antes? Uma pronúncia linda. Professora, eu só aprendi inglês vendo série. Eu sempre coloquei a série, assistia, até que, de repente, pimba. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Aí eles diziam, é porque eu não sei gramática nenhuma, eu sei usar, mas eu não sei nada de gramática, então eu preciso ter a consciência da gramática. Isso para um aluno, por exemplo, que trabalha com informática, com alunos que querem fazer prova para universidades e aí precisam, né, fazer aqueles exames internacionais. Então, a pessoa sabe falar, mas ela também precisa de um conhecimento ali de metalinguagem, né? Assim, precisa dar nome aos burros gramaticalmente falando, até para escolher, né, as melhores, para fazer os melhores recursos, né, escolhas linguísticas, pronto, na hora que a pessoa está falando. Então, pronto. Então, tem aluno que aprendeu escutando música pra caramba, tem aluno que aprendeu vendo série, e aí depende muito de qual. Tem aluno que gosta de ler, que consome muito conteúdo de literatura, né? E hoje em dia a gente tem aqueles sites, né, que o pessoal lê livros independentes, de autores independentes. As pessoas escrevem os próprios livros e publicam e pronto, e é isso aí. Então, assim, tem alunos que gostam de ir por essa linha, e tem, claro, né, milhares de canais no YouTube com professores dando dicas, etc. O que eu percebo disso tudo? E os aplicativos também, né? Tem o Duolingo, o Mabel, não lembro exatamente, mas é algo do tipo. Assim, o que eu acho disso tudo? Eu acho que, por exemplo, os aplicativos, eu falo como usuária, tá? Eu gosto de línguas, de idiomas, né? Então, de vez em quando, eu me meto a aprender francês, me meto a aprender italiano e vou nos aplicativos, e o resumo da ópera é que eu nunca vou muito adiante, porque os aplicativos, eles trabalham muito na base, e aí, se você conhecer um outro aplicativo que não trabalhe nessa base, você bota aqui no comentário que depois eu vou querer conhecer. Mas os aplicativos, de um modo geral, eles trabalham muito na base da tradução, e a gente tem muito um listening, né? Ele diz a frase e você clica na frase correta. Mas isso não dá liga, a gente precisa de mais, né? Adiante, né? Aprender um idioma é mais do que esse processo inicial de reconhecimento. Então, os aplicativos acabam que são positivos para quem não sabe nada, para um pontapé inicial, mas ninguém vai ficar fluente à base de aplicativo. Eu acho difícil, pronto. Se você ficou fluente, por favor, apresente-se que eu quero usar você como exemplo. Filmes. Eu, por exemplo, não gosto muito de ver filme, eu não gosto de ver série. Então, essa é uma estratégia que não vai funcionar para mim, porque eu não tenho motivação em ver série e em ver filme. Então, pronto, você tem que detectar o que você gosta. Você gosta de escutar música? Então tá, então você vai escutar música. Mas é para escutar música, vou estudar inglês. Aí você vai escutar música lavando o quintal e brincando com o cachorro. Isso não é estudar inglês, você só está escutando música. Tudo que você for fazer, você tem que fazer com intenção. Então, você quer estudar inglês ouvindo música? Então, muito que bem. Você vai sentar diante do seu computador, você vai botar um fone de ouvido, você vai procurar a letra das músicas, você vai fazer um exercício de listening, você vai ver a letra, você vai atrás de significado, vai buscar vocabulário. Isso é estudar. Tem alguma coisa ali na música que você não entendeu, que você quer entender em termos de gramática? Você vai procurar na internet. Eu quero escutar, aprender inglês vendo série. Esse meu aluno, que, aliás, ele é um exemplo, mas há vários, eu conheci uns 3 ou 4 aí que aprenderam assim. Mas, assim, eu acho que eles são fantásticos, em primeiro lugar, porque eu, Mariana, não me sinto motivada de simplesmente escolher uma série,
Vamos lá, quero aprender francês. Então, vou procurar uma série, vou botar o cara para falar em francês e sem legenda. Eu não vou ter paciência de assistir aquilo, eu não estou entendendo nada. Então, uma pessoa que começa do zero e que, às vezes, as pessoas têm essa coisa, né? Não, porque eu não pode pensar em português. Você vai pensar em quê, meu Deus? Se você não sabe outra língua, você vai pensar em qual idioma? Não, inicialmente você vai pensar em português, sim, e você vai começar a fazer as conexões com o inglês. É isso que você vai fazer. Mariana, quem quiser ter aula consigo e estiver do outro lado do oceano, ou então estiver por aqui em Portugal, como faz? Olha, eu agradeço imensamente, né, já essa oportunidade. Vou passar um link para você, que é o Linktree. Esse link ele vai remeter ao meu contato no WhatsApp, ao meu contato no Face, ao meu contato no Instagram, e aí a pessoa decide por onde que ela quer me contactar, ou se não quer contactar, só quer ficar me acompanhando. Eu confesso, vai perder tempo, porque eu não sou muito de postar, mas pronto, a pessoa pode ir me acompanhando por lá também. Mariana, muito obrigada pela sua presença aqui. Vamos depois trocar figurinhas em inglês, porque, olha, faz tempo meu inglês está enferrujado, hein? Rusty English, then. Vamos ver!